É só neblina. A estrada continua no mesmo lugar. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, sou mulher, eu sou esposa, sou mãe, sou gente que acerta, que erro, que tento de novo, que ando na neblina, que tropeço, que levanto e tento de novo. Sou gente que treina gente. E aqui nós treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações. E essa união dessas ações no dia a dia nos leva do caos à leveza e nos traz leveza nos inevitáveis e desafiadores momentos caóticos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra I do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. Para quê? Para nós conquistarmos nossa vida leve, ficarmos cada dia mais próximo, um passinho por vez, da nossa versão mais leve. E do quê? E de introspecção diária. Nós estamos no ciclo da transformação, transformando antigas ações que nos trouxeram até aqui. Sim, somos gratas porque elas nos trouxeram até aqui, mas muitas delas não nos servem mais. Não nos trazem com leveza, não nos apoiam na jornada com leveza. Então nós estamos transformando, nós estamos trocando essas ações, escolhendo e testando novas ações. E nos capítulos anteriores de introspecção diária, nós vimos as pedras fundamentais. A primeira, escalhe as emoções, das emoções mais densas, pesadas, descendentes, que te puxam para baixo, para as emoções ascendentes, lá para baixo, as emoções e ações viciosas, e vá caminhando para as ações, sensações virtuosas. E outra pedra fundamental, um treino fundamental de introspecção diária, o mindfulness, de uma forma desmistificada, simplificada de meditar, não tem a ver com misticismo, esoterismo, nada contra. E lembrando, a meditação, ela não é gostosinha no começo. E nem sempre, mesmo durante o processo, mesmo para quem medita, muitas vezes ela também não está gostosinha e tá tudo certo, porque a mente ela está sempre pensando, o coração bate, o pulmão respira, o rim filtra o sangue, a mente pensa. Por isso que é necessário dar um foco saudável para a mente trabalhar, porque senão ela fica que nem um macaquinho doido, do passado para o futuro, do passado para o futuro, sem conseguir focar, sem conseguir planejar. Por isso que nós precisamos dar algo para que ela trabalhe. Por exemplo, afirmações, visualizações e a escrita. E o treino para tudo isso é a meditação. A meditação ela tranquiliza a mente. Ela literalmente reduz e ordena as ondas neuronais. Já foi feito estudos medindo, colocando eletrodos na cabeça para medir as ondas cerebrais. Uma pessoa meditando, as ondas cerebrais, elas são menos caóticas, lembra do caos da leveza? Elas são menos caóticas, elas são mais organizadas e elas oscilam muito menos. Então é isso que a meditação faz. Outra ferramenta, como eu estava falando, são afirmações. São frases, nós já falamos sobre afirmações em áudios passados, e outras ferramentas que nós vamos aprofundar são a visualização e a escrita. E no áudio passado eu senti uma necessidade de mergulhar e ir em detalhes, detalhes sutis do método da Fênix. E hoje nós vamos nos aprofundar na chamada primeiro. É só neblina. A estrada continua no mesmo lugar. Só redobre a atenção e use a sua intuição. Confie no seu radar. Esse aqui é o seu radar da vida mais leve 360 que você fez para você em cada uma das áreas. E esse radar é seu instrumento de navegação. Eu vou reler agora. É só neblina.
A estrada continua no mesmo lugar. Redobre a atenção e use a sua intuição. Confie no seu radar. Ele é seu instrumento de navegação. Fênix, olhe a foto com calma. A estrada está lá. Está mais difícil? Está, mas ela está lá. E hoje nós vamos acrescentar uma ferramenta importante nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, é a visualização. A visualização é você literalmente conseguir imaginar com riqueza de detalhes a vida mais leve, a sua versão mais leve, em cada uma das áreas. Como é que é você existindo com a sua roda, as suas rodas perfeitamente planas, cheias, o terreno que você está andando, ele é asfaltado, sem buracos, está tranquilo. Como é? Visualize. Nós vamos falando de mais detalhes, como isso pode ser feito, mas é começar a visualizar colorido, inclusive o cheiro, o toque, as pessoas, como que é. Visualize, essa ferramenta é absolutamente importante e ela pode ser feita logo após a meditação, o tempo de meditação. E essa visualização, ela te apoia a continuar 1 metro por vez na neblina. Sabe os inevitáveis momentos de caos, os momentos desafiadores que eu sempre falo em todo começo? É sobre isso. Todos nós temos esses momentos vão continuar existindo. A vida leve, ela é um norte, é norteadora, mas nós estamos aqui num plano material e no mundo tereis aflições. Sim, aqui estamos nesse mundo dual de luz e sombra, é o que acontece por aqui mesmo. Como é que a gente faz para ir metro por metro? É sobre confiar no que há além do que os olhos conseguem ver, o que a neblina está encobrindo. A neblina aqui é só uma metáfora da vida. Ela acontece sim na realidade, mas eu estou falando de forma metafórica também. Sim, é muito difícil enxergar, é muito difícil sentir, é muito difícil pensar, é muito difícil acreditar em vários momentos, mas é só neblina. Confie na sua intuição e nos seus instrumentos de navegação. Por isso nós construímos um radar, por isso nós estamos aqui com os básicos diariamente, por isso que são todas as letras todos os dias, por isso que a gente se aprofunda em uma letra, mas vai costurando com todas as outras, alinhando com todas as outras. É sobre isso, um passinho por vez, é o norte, é o instrumento de navegação nos momentos mais nebulosos. E Fênix, eu trouxe isso do É Só Neblina porque de fato isso aconteceu comigo. Há um tempo atrás, eu comentei aqui de uma viagem que eu fiz para Peruíbe, para uma tribo indígena, fazer um curso de saberes indígenas, de fitoterapia indígena para ciclos femininos. Foi na cidade de Peruíbe, fica na Baixada Santista, fica no litoral sul. É a última cidade do litoral sul. E é um lugar bem montanhoso, já perto da montanha, longe de Santos. Santos é a primeira cidade chegando em São Paulo, Santos e Guarujá. E é bem lá na extrema esquerda, extrema direita, lá na pontinha. E nós voltando de lá, chega um tempo que tem que escolher para pegar a Anchieta ou Imigrantes. Eu estava usando o Waze, sabe, instrumento de navegação? O Waze é algo que eu sempre utilizo. Só que estava chovendo, estava de noite e nós estávamos cansados na volta. Estávamos eu, o meu marido e os meus 2 filhos pequenos do banco de trás. Como eles já estavam cansadinhos, eles dormiram. Geralmente, meus filhos eles têm muita energia, mas não coincidência, tá? Mas eles dormiam e eles não costumam necessariamente dormir, não os 2. Os 2 estavam quietinhos, dormindo, e nós estávamos voltando e teve uma hora que tem que escolher entre Anchieta e Imigrantes. O meu marido já havia falado lá atrás, ele estava dirigindo, eu estava olhando o Waze.
Ele já havia falado que, apesar da Anchieta vir mais rápido por causa do trânsito, ele preferia ir pela Imigrantes porque ela é mais larga e mais iluminada, portanto um pouco mais segura. Mas eu não sei o que aconteceu, que o meu Waze, ele atualizou de alguma forma, ou eu saí e ele voltou, e ele calculou para Anchieta, porque o meu Waze está calibrado para pegar o caminho mais rápido. E eu já tinha colocado pela Imigrantes, mas aí ele recalculou e colocou pela Anchieta. E eu não vi isso acontecendo. E quando chegou a hora, ele falou, mas é para direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Aí eu falei, é por aqui. O Waze está falando por aqui. Aí ele falou assim, ele veio vindo devagar. Ele falou assim, não, mas a Imigrantes era para lá. Aí eu falei assim, ué, eu tô vendo aqui o Waze. Só que quando isso já estava acontecendo, já tinha passado a bifurcação. Ele já tinha entrado, já estava escuro. E foi seja o que Deus quiser. Eu só falei para ele, tudo coopera para o bem. E nós seguimos. Ai, Fênix, imagina aquela neblina daquela foto que eu mandei para vocês, só que de noite. A Anchieta, eu não sei se você conhece, se você não conhece, mas a Anchieta, ela é a estrada mais antiga. Ela é que liga São Paulo à Baixada Santista. Ela é cheia de curvas, de túneis estreitos. Ela só tem 2 faixas. E todos os caminhões são encaminhados para Anchieta. E só liga o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. Ou seja, tem muito caminhão. Fênix estava muito escuro. Tinha caminhão andando. Não tem iluminação. É só no farol do carro. E eu não sei se você sabe, mas quando tem neblina, quando você usa o farol normal do carro, você enxerga menos ainda. Então, o correto é o farol de neblina que fica embaixo do carro, que ele ilumina mais embaixo, porque se você joga a luz na neblina, as partículas refletem e fica mais difícil ainda de enxergar. Portanto, na neblina não se deve usar luz. Existem momentos na vida que tem neblina que não é para você ficar investindo mais razão, mais luz. É você jogar a luz baixa. É essa introspecção. É você abaixar e olhar mais para baixo. Por isso que eu estou falando aqui na introspecção também. Mas voltando à história, eu continuei me exercitando para passar tranquilidade para o meu marido. Só avisando, tem uma curva fechada à esquerda, tem uma curva fechada à direita. Olha, vai estar um pouquinho mais tranquilo aqui. Vai mais devagarzinho, tá tudo bem, tá tudo certo. Ó, tô vendo que tem trânsito ali na frente. Vamos lá. E eu acalmando e passando a maior segurança, porque se eu tivesse aflita, eu estava aflita. Só que se eu ficasse passando aflição para o meu marido, eu só ia atrapalhar. Como é que eu poderia me acalmar, falar menos, deixar ele se concentrar e passar só as informações necessárias? E assim eu fui usando as ferramentas que eu já estou explicando para vocês já há um tempo. Eu fui fazendo a RPM, constantemente por todo o caminho, porque eu precisava me lembrar, acalmar o meu marido, passar as informações, falar o menos possível. E assim nós fomos. E assim nós chegamos tranquilamente. Foi tenso? Foi tenso. Mas, passinho por passinho, metro por metro, nós fomos subindo, porque nós sabíamos que a estrada estava lá. E eu estava usando um instrumento de navegação que me mostrava as curvas. Eu estava olhando as placas de sinalização que a estrada tem. Eu estava observando todos os instrumentos de navegação e toda a noção de direção e treinamento de direção que o meu marido e eu temos para poder fazer esse percurso, porque eu sabia que a estrada estava lá e que era só neblina. Fênix é sobre isso, é sobre 1 metro por vez. Quando a neblina está lá, é só neblina. Abaixa o farol, põe o farol baixo de neblina, anda mais devagar e tenha mais atenção nos seus instrumentos de navegação. Muitas vezes os aviões, essencialmente, eles são guiados por instrumentos de navegação. Muitas vezes eles não têm visão, mas eles têm os instrumentos de navegação que são sempre checados continuamente, antes e depois de decolagem. O carro é a mesma coisa, nós checamos todos os instrumentos antes e depois.
E mesmo assim, o Waze fez uma atualização, ele fez alguma coisa lá que ele mudou e está tudo certo. Por isso que a gente precisa ter o todo, ter vários instrumentos, ter a consciência e ter a intuição. Porque Fênix é sobre isso. Eu vou repetir uma frase que eu falei já algumas vezes. Uma casa sempre parece mais suja e bagunçada quando começamos a limpar. O antes é pior. Ela estava suja. Ela estava desconfortável, mas dava para andar, dava para ir, dava para fazer. O durante a faxina é desconfortável. Tem que subir um monte de imóvel, arrasta para cá, arrasta para lá e leva para cá e pega pano sujo para cá, sujeira para lá, limpa aqui. Só que o resultado é maravilhoso. Uma casa limpa, uma casa cheirosa, é maravilhosa. E bora pro treino. Faça visualizações. Outra possibilidade é você fazer quadro de sonhos. Pesquise sobre isso, mas tenha algo que visualizar todo o final da sua meditação. Visualize você vivendo a sua versão mais leve. Identifique em quais áreas do básicos ou do mais, lembra? O básicos e o mais estão mais nebulosas, é só neblina. Qual área você precisa reduzir um pouco, ligar o farol baixo? E sim, é só neblina. Confia na sua intuição e nos instrumentos de navegação. Para isso, você precisa confiar e revisar constantemente o radar da vida mais leve 360 que você desenvolveu. E mantenha o olho no radar da vida mais leve 360 na área de introspecção diária. Como é que está a tração da roda traseira? Como é que foram esses dias de introspecção diária? Essa uma semana para cá. E a roda dianteira da direção, ela está apontando para a sua vida leve em introspecção diária? Está coerente com as outras áreas? Use as afirmações. Se autorize. Afirmações são autorizações. Se autorize constantemente. E pense quais são as ações para curto prazo, para hoje, para agora, nesse instante, para hoje e para amanhã. Mantenha o treino de mindfulness, pelo menos 1 a 3 minutos diários, e se possível de 12 a 20 minutos, pelo menos 3 vezes por semana. Para silenciar e treinar a mente, reduzir e equilibrar as ondas cerebrais. E cada vez que você se distrai na meditação, percebeu que pegou o trem, você sai do trem e começa de novo. Perceber essa distração é prova de sucesso, só continua. Continue exercitando a RPM, a respiração pausada meditativa. Continue fazendo a atenção plena nas atividades do dia a dia e adie o julgamento. E é primeiro dentro e depois fora. E fora é como está dentro. E aí, quem é que quer ter essa tranquilidade para navegar na neblina? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível que você pode agora e bem. Inspira. Expira. E vem, só vem. Um grande beijo e até a próxima.